É, meus amigos, mais lançamento vindo aí pra você. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então eu vou contar pra vocês aqueles lançamentos da editora Fiel que merecem um lugarzinho todo especial aí na sua estante. Nós já fizemos esse mesmo tipo de vídeo com a Thomas Nelson Brasil, depois nós fizemos com a Monergismo e agora chegou a vez de nós apontarmos aqueles lançamentos que nós gostaríamos de ter da editora Fiel. Então vem comigo que tem muita coisa boa sendo lançado por essa editora. O primeiro livro que eu gostaria de indicar para vocês é o Deus Fez Tudo em Mim, da Lindsay Holcomb e do Justin Holcomb. Eu acho que é assim que fala o nome desses autores. Você sabe que aqui o inglês não é o forte, nem o português, né? Mas esse livro, eu já parabenizo a editora Fiel por trazer esse livro, porque é ousado você trazer uma literatura desse tipo, que não é realmente aquilo que a editora está acostumada a publicar. Esse livro é um livro que ajuda as crianças a protegerem os seus corpos. É um livro dedicado para crianças de 2 a 8 anos, onde os pais vão ensinar as suas crianças a protegerem os seus corpos contra abuso sexual. Então eu imagino o tipo de cuidado que deva-se ter ao falar com crianças de 2 a 8 anos a respeito da sua sexualidade, de como as pessoas não podem tocar no corpo delas. E como você ensina isso para que a criança literalmente ao mesmo tempo não seja aquela criança que não pode ser nem pegada no colo, né, pela tia ou pelo tio. Então, é literalmente uma forma de ensinar as suas crianças a protegerem os seus corpos. Então, uma linguagem muito cuidadosa para ensinar o seu filho a fugir do abuso sexual. Pois bem, esse é um livro diferente, é um livro em capa dura, é um livro que a editora Fiel, ao meu ver, teve muita ousadia e parabéns por trazer esse tipo de literatura para nós, editora Fiel. Tem um autor que leu esse livro e gostou bastante e ele indica esse livro, que é o Michael Horton. Ele diz o seguinte: este é um livro peculiar e belo, peculiar porque realmente é singular. Explora a criação de Deus com o objetivo de ajudar as crianças a se protegerem em uma cultura a cada dia mais ameaçada. É belo porque atinge seu alvo, instilar sabedoria prática de um modo que ensina para os pais. Como pai de 4 crianças, eu realmente o recomendo. Michael Horton falando sobre esse livro. Parabéns à editora Fiel por trazer esse tipo de literatura. Sinceramente, eu não conheço nenhum outro livro que fale a respeito disso, que ensine os pais a ensinar as crianças. Na verdade, o livro é para a criança, então o livro é o pai lendo para a criança e ensinando a como essas crianças podem proteger os seus corpos de abuso sexual. Ou seja, o que se pode fazer, o que se não pode, onde é que se pode pegar, como é que o tio deve pegar a tia. Eu acredito que deva ser esse o assunto do livro. É literalmente ensinar a criança que certas coisas são impróprias, que ninguém pode pegar em certas partes dela. Bem, o livro tem 32 páginas, é em capa dura e tem um preço de capa de R$ 54,90. Bem, por que é um livro que tem só 32 páginas e tem esse valor? Porque é um livro todo colorido, com gravuras, em capa dura, é uma edição realmente luxuosa da editora Fiel, mas você sabe, comprando pelos nossos links lá embaixo, você encontra um precinho melhor. Outros 2 lançamentos muito interessantes da editora Fiel é do autor David Powlison. São 2 livros que a editora Fiel está trazendo desse autor. O primeiro deles, Fazendo Nova Todas as Coisas, Restaurando a Esperança para Traumas Sexuais. Nesse livro, o autor vai demonstrar para nós como a questão da sexualidade foi criada por Deus, foi criada para o desfrute do homem e da mulher, mas infelizmente o pecado entrou no meio e aí tudo se perverteu. Basicamente, esse livro vai ter o objetivo em 2 grupos de pessoas. O primeiro deles é qualquer pessoa que esteja envolvida com imoralidade sexual, mas também esse livro vai falar com as pessoas que foram vítimas de violências e traumas sexuais. Então, qual que é a proposta do autor? É não passar uma questão superficial do perdão para esse tipo de prática. Ele literalmente vai apresentar a graça de Deus e a graça de Deus alcança tão profundo
quanto os traumas sexuais e as violências sexuais que você sofreu. Então, se porventura você aí sofreu algum tipo de trauma, foi abusado quando era criança, ou mesmo sofreu algum tipo de trauma sexual, ou está envolvido, muito envolvido em imoralidade sexual, esse é um livro feito para você, para que você leia e desfrute da graça de Deus para se libertar de tudo isso. Tanto se libertar do rancor, da mágoa, como também se libertar da imoralidade sexual. David Powlison, Fazendo Nova Todas as Coisas, tem 136 páginas e um preço de capa de R$ 36,90, mas lembre-se, link lá embaixo, com um precinho melhor para você. O segundo livro que a editora Fiel traz desse autor, David Powlison, é A Graça de Deus no Seu Sofrimento. E esse livro para mim é um dos livros que eu mais quero ler, porque hoje nós estamos sempre em duas vertentes muito exageradas. De um lado nós temos uma igreja que muitas vezes prega o benefício do sofrimento e o quanto é bom sofrer, no sentido assim de que quanto mais você sofre, melhor, ou quanto mais você sofre, mais perto de Deus ou mais próximo de Deus você está. De outro lado nós temos uma igreja em que cristão não pode sofrer, cristão é vida vitoriosa sempre, não há sofrimento, não há percalços. Se você tem percalços, ou é por falta de fé, é porque você não acredita direito em Deus, e aí você fica no meio dessas duas vertentes. E é muito bom ter livros equilibrados a respeito disso. Livros que vai falar, olha, você pode ter vida boa, você pode ter vida de sofrimento, você pode passar por momentos de sofrimento. Deus está com você em todos os momentos. Ele está no momento alegre e Ele está no momento do sofrimento. E também, o que eu acho muito importante desse livro é que ele vai ensinar que muitas vezes Deus vai utilizar o seu sofrimento para aprimorar algumas coisas para você. O seu sofrimento diante de Deus não é em vão, não é um sofrimento simplesmente para sofrer. Pode ser que Deus queira ensinar alguma coisa a você, não que Deus provoque inclusivamente o sofrimento nesse sentido, mas Deus aproveita o seu sofrimento para te ensinar alguma coisa. Bem, Deus é soberano sobre todas as coisas, então você precisa entender que Ele está na sua felicidade, mas Ele está também no seu sofrimento. E como é que você pode lidar com o sofrimento? Como é que você pode olhar para Deus e saber que Deus é um Deus de amor, que Deus te ama, mesmo em meio ao sofrimento? Essa é a pegada do livro A Graça de Deus no Seu Sofrimento, do David Powlison. Ele tem 128 páginas e um valor de capa de R$ 34,90, mas o link lá embaixo é especial. Minha última indicação para você é um livraço, um super lançamento, talvez o principal lançamento da editora Fiel desses últimos tempos. Pregação Reformada, do Joel Bick, proclamando a palavra de Deus do coração do pregador para o coração do povo de Deus. Esse é um livro em capa dura, todo especial, uma edição muito especial, onde o Joel Bick vai falar sobre pregação, mas de uma maneira bem diferente que até então talvez não tenhamos aí no mercado. Ele vai falar o seguinte, qual que é o objetivo do livro? É falar que não podemos ter uma pregação que alimente somente a mente das pessoas. Então as pessoas vão para ali, para a igreja, ouvem a pregação e ficam com a sua mente alimentada. E ao mesmo tempo nós não podemos ter uma pregação que é só sentimentalismo, onde as pessoas apenas vão para a igreja para sentir coisas boas. A pregação verdadeira, a pregação reformada, ela instrui mente e ela instrui coração. Ela atinge a sua mente com conhecimento, mas ao mesmo tempo ela atinge os seus afetos, aquilo que você deseja, mudando o seu coração. É muito interessante porque eu acabei de ler o livro do Timothy Keller, Pregação, informando a fé na era do ceticismo, alguma coisa assim. E lá ele vai desenvolver justamente também essa mesma pegada. Não adianta aquela pregação reformada clássica, onde as pessoas vão sair de lá falando, caramba, que conhecimento aquele pastor tem, beleza. E vão sair só com a cabeça cheia de informação, mas os seus afetos, o seu coração não foi mudado. Ao mesmo tempo, não adianta o contrário, onde as pessoas sintam coisas boas, arrepios e coisas legais enquanto está pregando, mas ela não possui o conhecimento adequado para transformar a sua vida. Pregação reformada atinge mente e atinge coração. Essa é a pegada desse livro. Olha só quem indica esse livro. Nós temos Michael Horton, John MacArthur e um outro pastor, Mark G. Johnston, que indicam o Pregação Reformada. Eu vou ler o que o John MacArthur diz desse livro. Fala o seguinte: pregação reformada é singular por sua ênfase em que aprendamos a pregar experiencialmente,
dos reformadores e de seus sucessores teológicos através dos séculos. Joel Bick mostra de modo convincente que a pregação reformada é doutrinariamente sadia, profundamente pessoal e eficientemente prática. Longe de ser um modelo contemporâneo, essa obra apresenta a pregação da reforma, que envolve a mente, o coração e as mãos como um meio permanente de proclamar as Escrituras. Olha só que coisa fenomenal. E aí, esse livro tem uma pegada diferente porque não é só o Joel Bick te ensinando a pregar. Ele vai pegar vários pregadores desde lá da Reforma e vai falar como esses pregadores utilizavam a pregação e o que nós podemos aprender com a pregação de cada um desses reformadores. Por exemplo, olha só, nós temos aqui pregadores da Reforma, Zwingli, Bullen e um outro aqui que eu não sei o nome dele, não dá para dizer. Depois, pregadores da Reforma, Calvino, ele vai falar como é que Calvino utilizava a pregação, o que nós podemos aprender com a pregação de Calvino, com a pregação de Beza, com a pregação puritana de Perkins, Hodges, Preston. Que mais? Eu acho que tem um aqui que eu queria ver. Aqui ó, pregadores do século XX, Wycliffe e Lloyd Jones. Então quer dizer, ele vai desde a Reforma até praticamente os dias atuais falando de grandes pregadores reformados e o que nós podemos aprender com cada um desses pregadores, como eles pregavam e aquilo que nós podemos aprender com eles. É um livro que tem 648 páginas, é um calhamaço. Joel Bick gosta de livros grandes, né? Como por exemplo Teologia Puritana, ele faz livros bem grandes. Então, 648 páginas, um valor de capa de R$ 129,90, mas você compra mais barato pelo link lá embaixo. Para finalizar, eu quero fazer uma menção honrosa a um livro chamado Homens de Verdade, do Richard D. Phillips, O Chamado de Deus para a Masculinidade. Esse livro, a proposta é pegar a questão bíblica, as passagens bíblicas que falam de masculinidade, desde o Jardim do Éden, e ensinar para você como você pode desenvolver uma masculinidade bíblica. Novamente, nós temos aquele dualismo, daquele machão, lenhador, aquele cara que tem que ser machão, desrespeitoso, falar grosso com a mulher, e nós temos do outro lado pessoas que falam para você, homem, entrar em contato com o seu lado feminino. Pois bem, nenhum nem outro é masculinidade bíblica. A masculinidade bíblica não é desequilibrada, não é desrespeitosa, mas não é afeminada. Então esse livro, Homens de Verdade, vem trazer esse equilíbrio para você que deseja ser um homem bíblico. Olha só o que o Jerry Bridges diz desse livro. Neste excelente livro, Rick Phillips aborda o assunto de uma forma verdadeiramente bíblica. Tudo o que ele diz se baseia solidamente nas Escrituras. Portanto, ele nos dá uma imagem precisa do que significa ser um homem de Deus. O leitor sairá dele seguro de que, ainda que não possua nenhum dos atributos que o mundo considera essenciais para um homem com H maiúsculo, pode ser um homem de Deus. Então, qual é o seu padrão de masculinidade? O padrão que o mundo traz ou o padrão que a Bíblia traz sobre masculinidade? Esse livro vai te ajudar a desenvolver essa masculinidade bíblica. Fica aqui a minha menção honrosa então para Homens de Verdade, que tem 228 páginas e um valor de capa de R$ 41,90. O link também para você comprar estará lá embaixo. Muito bem, pessoal, eu espero que você tenha gostado desses lançamentos da Editora Fiel. Já reserve um espaço para esses novos livros aí da Editora Fiel na sua estante, ok? Fiquem com Deus. Não saia sem deixar o seu joinha. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.